Queridos irmãos e irmãs, somos convidados pela liturgia a estarmos aos pés do monte, a montanha do Monte Sinai, para aos pés da montanha termos a experiência com o sagrado, com o divino, com o eterno, com o Senhor da nossa vida. Subamos a montanha com a Senhora Santana e aos pés do monte façamos a nossa experiência de fé, como aquele que fala conosco nessa noite, como outrora falou ao povo. Esse povo querido por Deus, esse povo amado pelo Eterno, pelo Senhor, mas esse povo de cabeça dura. Vocês estão acompanhando, estamos acompanhando esses dias, a libertação do povo, essa peregrinação que o povo está fazendo e agora se encontra aos pés da montanha. 3 meses após a saída do Egito, sendo este lugar de encontro com Deus, o Senhor se dispõe de encontrar-se e dialogar-se principalmente com o seu povo, revelando a este povo a sua graça, a sua bondade, a sua ternura, o seu amor, a sua mansidão, porque o povo estava de cabeça dura, o povo não estava com o coração aberto e ainda murmuraram contra Deus, porque fizeste sair nós de lá para morrermos de fome aqui. Eles não foram capazes de assimilar a libertação da escravidão. Eles não foram capazes de perceber a delicadeza de Deus. Por vezes nós nos encontramos dessa forma. Por vezes nós somos pessoas ingratas. Você aí de casa que me escuta, preste bem atenção, que ninguém te atrapalhe na sala da tua casa ou no teu quarto, a senhora, o senhor. Por vezes até os idosos murmuram contra Deus. Não aceitam a sua dimensão da sua fragilidade, da sua fraqueza, quando na verdade deveria louvar a Deus e dizer: meu bom Deus, que bom que eu me encontro dessa forma, porque na minha juventude eu trabalhei, eu suei, eu me dediquei à minha família e às obras que o Senhor me confiou. Devemos nós termos corações agradecidos ao bom Deus, a esse Deus que nos movemos e somos, a esse Deus que Santana tanto serviu com amor e acolheu em seu coração, juntamente com São Joaquim, os mistérios de Deus. Esperaram no Senhor, potencializaram dia a dia a sua fé e receberam a graça de ser a mãe daquela que nos trouxe o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, queridos irmãos e irmãs, esse é o momento de descoberta da imagem grandiosa desse Deus que se comunica conosco. O texto nos fala dessa teofania, dessa manifestação de Deus. Nuvens escuras, sons de trombetas, relâmpagos e trovões. Fogo ardente sobre o monte, fumaça e tremores, algo tenebrosos, mas que Deus comunicou com eles, e através de Moisés, que é esse que o comunica. Assim, queridos irmãos e irmãs, a liturgia nos mostra como Deus se manifestou entre nós, entre o povo, na história. Porém, por vezes, insensíveis de coração, o homem nem sempre percebe Deus. Principalmente nas tristezas, nas tribulações, nas dificuldades, nos sofrimentos.
nos corações magoados, nas angústias, nas frustrações da vida e no sentimento de impotência e de fracasso. E aí, mais uma vez, como Santana é padroeira dos avós, recordemos os nossos idosos, que em vez de fazer uma experiência de fé e se sentirem potentes da graça de Deus, mergulhados na fé, se sentem fracos e impotentes. É preciso fazer uma releitura e fazer uma nova história com o divino à base da fé. A base da fé. Assim, a vida vai sendo mais tranquila e suave quando percebemos a presença do Eterno e quando os nossos corações se abrem à graça de Deus. Por vezes, nos encontramos com esses sentimentos de impotência. Por vezes, nos desviamos do projeto de Deus e murmuramos contra Deus. Temos dificuldades, sim, e teremos sempre dificuldades. Mas com Deus, nós vamos vencer todos os obstáculos da vida. Devemos perceber a sua bondade para conosco. Devemos abrir o nosso coração, porque o Senhor sempre continua mostrando no processo da travessia do povo de Deus rumo à terra prometida a sua grandeza, o seu poder, a sua graça. O povo que está com o coração endurecido pelo sofrimento não consegue perceber a presença de Deus, que o acompanha e protege. É alguém que está em cima de uma cama, é alguém que foi diagnosticado com uma doença gravíssima, é alguém que se encontra com estado terminal e sofre porque não se entrega à bondade de Deus. O Senhor Deus, através de Moisés, se comunica com o povo. Vem ao encontro do povo e se faz presente e vem ao nosso encontro, na modesta aparência de pão, em um Deus tão grande que se doa a cada santa missa. Não exige nada de nós e totalmente se faz alimento, pão dos anjos, pão do céu, pão dos santos. Será que queremos receber este pão vivo descido do céu? Será que estamos buscando este alimento espiritual? Ou será que em cada santa missa é indiferente, tanto faz como tanto fez, e voltamos para nossa casa, e se a missa foi demorada, até murmurando, porque esse padre falou demais? Aí é sinal que a nossa fé está pouca e o nosso amor para com o eterno está fraco demais. Deixamos ser conduzidos pelo Senhor. Assim, busquemos perceber a presença de Deus que se faz próximo com o povo, nessa chama, nessa comunicação, nesta aliança que faz agora com Moisés, nesse pacto, nesse compromisso de amor. Assim, o povo, nessa travessia, em meio aos sofrimentos, eles devem rever a sua postura e perceber a presença amorosa de Deus. Tudo isso porque essas pessoas estavam cheios de si, queriam fazer as suas vontades, os seus caprichos, os seus gostinhos, os seus quereres. Talvez em casa se encontre alguém dessa natureza, que querem até duvidar de Deus e ir contra. Deus está mostrando esse caminho e você está querendo ir para outro. É uma pessoa arrogante,
orgulhosa, prepotente, porque acha que por si já basta. Não. Olhemos para o Eterno. Deixemos Ele se comunicar para conosco. Essa comunicação que nos dá clareza. Agora, se queremos ou não, aí é outra coisa, é outra história. No Evangelho encontramos o Senhor Jesus que se comunica com o povo através de parábolas. Essa ferramenta, esse mecanismo que faz com que o povo adentre nesse mistério. Uma linguagem tão simples, de uma linguagem tão clara, de uma linguagem que eles todos agora conseguem assimilar e compreender a palavra do Mestre. A palavra do Mestre que em cada Santa Missa é comunicada através dos sacerdotes. Essa comunicação que nos leva a essa dimensão de sermos pessoas mais fraternas, bondosas, solidárias, nos transformando em luz para o outro. Aquilo que diz o texto sagrado no Evangelho. Quantos queriam ver e não viram? Quantas pessoas queriam ouvir e não ouviram? E vocês têm a graça de ver, de ouvir, de perceber a bondade de Deus. Se nós buscássemos as fontes históricas da tradição, e vocês são mestres nisso, os devotos de Santana, os paroquianos de Santana, são mestres em saber a sua história, que talvez se eu passar distribuindo esse microfone, e aonde eu parar, alguém dá continuidade à vida de Santana, vocês seriam capazes de dizer, todos vocês, que bebem dessa fonte da graça, dessa história, contada pelos nossos antepassados, nessa tradição da igreja, assimilada em nossa vida e nosso coração. Esses dias estava acompanhando os testemunhos de vocês, paroquianos desde aquele tempo quando era criança, uma senhorinha que diz, uma outra que fala, eu acompanhava com minha mãe, com os meus pais, e hoje estou aqui. Olha que beleza de fé, olha que testemunho de vida. E esta senhora, se porventura estiver aqui nessa noite, a senhora sabe que eu estou dizendo isso, espero que os seus filhos, que os seus netos, também sigam nessa escola de Santana, no testemunho que a senhora dá hoje, que já foi acolhido pelo testemunho dos vossos pais, essa fidelidade, esse amor, essa ternura, essa bondade, essa piedade, essa devoção, que ninguém pode nos roubar, na experiência com o Eterno, na escuta da palavra e na acolhida. Queridos irmãos e irmãs, para encerrar, deixemos perceber a presença do Eterno em nossas vidas. Ofertemos ao Senhor o nosso tempo, a nossa disponibilidade, a nossa doação generosa. Sejamos discípulos do Mestre Jesus, que unidos a eles e bem próximo a Ele, não precisamos de parábolas. Outros precisam, os discípulos não precisam, porque os discípulos bebem dessa fonte diretamente e estão na convivência diária. Então a linguagem é clara. Agora outros precisam dessa comunicação por parábolas, para que assim eles possam ver, para assim eles possam ouvir, para assim eles possam perceber a beleza de Deus. Desse Deus, nosso Pai Francisco, que louva ao bom Deus pela criação, pelo irmão Sol, pela irmã Lua. Esse Deus que devemos perceber como veio na liturgia
em forma de barulhos, de trovões, de nuvens escuras, de sons de trombetas, de relâmpagos. Percebamos a bondade de Deus, que sempre está escondido nos verdes das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar. Escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar. Na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira. Que beleza! Que as palavras dessa noite possam adentrar em nosso coração e potenciarmos a nossa fé, como bem fez a Senhora Santana. Queridos, fiquemos em pé. Irmãos,